Olá, sou a Mariana Afonso e estudo Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico. Vou ser a tua host nesta série de vídeos sobre física. Espero que gostes! Neste vídeo vou falar de eletromagnetismo e ondas eletromagnéticas. Para começarmos o estudo do eletromagnetismo, precisamos de perceber o que são campos elétricos. De facto, estes têm origem em cargas elétricas. O eletrão tem carga de menos 1.602 vezes 10 levantado a menos 19 coulombs. A unidade é SI de carga elétrica. Já a carga do próton é simétrica à do eletrão e representa-se por E igual a 1,602 vezes 10 levantado a menos 19 coulombs. A carga elétrica de um corpo Q resulta das cargas de todas as partículas que o formam. Logo, o módulo de Q é sempre o múltiplo da carga elementar. Num corpo eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de eletrões. Se houver transferências de eletrões entre corpos eletricamente neutros, o corpo que perdeu eletrões fica eletrizado positivamente, Q é maior que zero, e o que ganhou eletrões fica eletrizado negativamente, Q é menor que zero. O princípio da conservação da carga elétrica diz-nos que a carga elétrica total de um sistema isolado é constante. As interações de corpos eletrizados com os corpos à sua volta manifestam-se pelas forças elétricas. Assim, o campo elétrico é uma grandeza vetorial, define-se em cada ponto do espaço, sujeito à influência de cargas elétricas. A unidade SI é o volt por metro ou newton por coulomb. A direção de E é radial e o seu sentido aponta para a carga se Q é menor que zero e no sentido contrário se Q é maior que zero. A intensidade de E aumenta quando o módulo da carga aumenta e diminui quando a distância do ponto considerado à carga aumenta. As linhas de campo elétrico são linhas imaginárias cujo tamanho é proporcional à intensidade do campo. No caso de haver mais do que uma carga pontual a criar um campo elétrico, este será a sobreposição dos campos produzidos por cada uma das cargas. As linhas de campo elétrico, neste caso, são linhas imaginárias que partem de cargas positivas e apontam para cargas negativas, e nunca se cruzam. O campo elétrico é em cada ponto do espaço tangente à linha de campo que passa por esse ponto, e tem o sentido da mesma. A intensidade de E é tanto maior quanto maior for a densidade das linhas de campo. Um campo elétrico uniforme é um campo em que o vetor E tem igual intensidade, direção e sentido em todos os pontos de uma dada região. Logo, as linhas de campo são retas paralelas igualmente espaçadas. Quando uma partícula com carga Q é colocada num ponto onde existe um campo elétrico E, esta fica sujeita a uma força elétrica F. Para a mesma carga Q, a intensidade da força é tanto maior quanto maior for o campo elétrico no ponto onde se encontra a carga Q. Se Q é maior que zero, a força exercida sobre a partícula tem a direção e sentido do campo elétrico. Se Q é menor que zero, a força tem a direção do campo elétrico, mas sentido oposto. Passando agora para campos magnéticos. Estes são criados por ímãs que têm sempre um polo norte e um polo sul. Polos com o mesmo nome repelem-se, polos com nomes diferentes atraem-se. O campo magnético é assim uma grandeza vetorial simbolizada por B. A unidade SI é o Tesla. As linhas de campo magnético são linhas imaginárias fechadas que nunca se cruzam. O vetor B em cada ponto do espaço é tangente à linha de campo que passa por esse ponto e tem o sentido dessa linha. A intensidade de B aumenta com o aumento da densidade das linhas de campo. As linhas do campo magnético orientam-se do polo sul para o polo norte dentro do ímã e do polo norte para o polo sul fora do ímã. Se o ímã tiver a forma de U e se os seus ramos forem paralelos e compridos relativamente à distância que os separa, as linhas de campo entre os ramos serão aproximadamente paralelas e equidistantes. Logo, o campo magnético é aproximadamente uniforme nessa região. Num fio retilíneo longo, percorrido por uma corrente elétrica, o sentido do campo magnético pode ser encontrado pela regra da mão direita, em que o polegar da mão direita aponta no sentido da corrente e os outros dedos encurvados apontam o sentido das linhas de campo, que são circunferências em planos perpendiculares ao fio e centrados neste. B tem a mesma intensidade em pontos à mesma distância do fio, e é tanto mais intenso quanto maior for a corrente elétrica e quanto menor for a distância ao fio. Um fio condutor enrolado com a forma de um cilindro chama-se bobina. Uma bobina longa chama-se solenoide. Usando a regra da mão direita na bobina,
O polegar da mão direita apontará o sentido do campo magnético, quando os outros dedos se encurvarem no sentido da corrente. No interior de uma bobina longa, o campo é praticamente uniforme. Se considerarmos uma linha fechada que delimita uma superfície plana, de área A, numa região do espaço com um campo magnético B uniforme, n é o vetor unitário perpendicular à superfície e θ é o ângulo entre os vetores n e B. O fluxo do campo magnético representa-se por φ, a unidade SI é o Weber e é igual a B vezes A vezes o cosseno de θ. O módulo do fluxo magnético aumentará se a intensidade do campo B aumentar, se a área A aumentar e se θ diminuir. Se a superfície for perpendicular ao campo, θ igual a 0 graus e o fluxo é máximo e igual a B vezes A. Se a superfície for paralela ao campo, θ igual a 90 graus e o fluxo é mínimo e igual a 0. Numa bobina, ou seja, um enrolamento de várias espiras, o fluxo do campo magnético é dado por φ igual ao número de espiras vezes o fluxo de uma espira. O processo de indução eletromagnética define-se como a criação de uma corrente elétrica induzida I, num circuito fechado que delimita uma superfície através da qual há um fluxo variável do campo magnético. Se a área da superfície se mantiver constante, podemos fazer o fluxo variar se o campo magnético B variar no tempo e também se a orientação do plano das espiras, onde se induz a corrente em relação a um campo magnético uniforme, variar no tempo, uma vez que o ângulo θ varia. Este processo consiste na criação de um campo elétrico no circuito onde se induz a corrente. Quando se cria uma corrente induzida, estabelece uma diferença de potencial elétrico no circuito, a que se dá o nome de força eletromotriz induzida, εI, sendo a sua unidade SI o volt. Assim, a lei de Faraday diz-nos que o módulo da força eletromotriz induzida é igual ao quociente entre o módulo da variação do campo magnético e o intervalo de tempo. A potência disponibilizada ao circuito é dada por P igual a εI vezes I. Um transformador é constituído por um núcleo de ferro onde se enrolam bobinas e se produz um campo magnético. O circuito primário é uma bobina percorrida por uma corrente induzida alternada, que produz um campo magnético variável. Já o circuito secundário é uma bobina onde surge corrente alternada devido à variação do fluxo no campo no circuito primário. O quociente entre a diferença de potencial nos terminais do primário e o número de espiras do primário é igual ao quociente entre a diferença de potencial nos terminais do secundário e o número de espiras do secundário. Vamos agora falar de ondas eletromagnéticas que originam a luz. Uma carga elétrica oscilante produz campos elétricos e magnéticos variáveis, que se propagam no espaço como uma onda. As direções de oscilação dos campos elétricos e magnéticos são perpendiculares entre si e perpendiculares à direção de propagação da onda, sendo esta uma onda transversal. A frequência da onda eletromagnética é igual à frequência de oscilação da carga elétrica, dependendo apenas da fonte. O conjunto de todas as ondas eletromagnéticas, ou seja, a luz visível e não visível, constitui o espectro eletromagnético. A velocidade de propagação é igual ao produto do comprimento de onda pela frequência. No vazio, a velocidade de propagação é sempre igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, sendo aproximadamente igual também no ar. Esta é a velocidade máxima com que se pode transmitir informação. A luz branca é a sobreposição de luz de todas as frequências na banda do visível, sendo por isso uma luz policromática. O princípio da conservação de energia diz-nos que a energia incidente na superfície de separação de dois meios é igual à soma da energia refletida, da energia absorvida e da energia transmitida. Esta repartição depende da frequência da onda e da sua inclinação em relação à superfície de separação. O material transparente transmite uma onda eletromagnética e o material opaco não se deixa atravessar por ela. A reflexão da luz acontece quando parte da radiação incidente na superfície de dois meios é devolvida ao mesmo meio. As leis da reflexão da luz enunciam que o raio incidente, anormal à superfície de separação no ponto de incidência, e o raio refletido estão no mesmo plano. Para além disso, afirmam também que o ângulo de incidência, o ângulo entre o raio incidente e anormal, e o ângulo de reflexão, o ângulo entre o raio refletido e anormal, são iguais. Concluímos também que a onda refletida tem a mesma frequência, velocidade e comprimento de onda da onda incidente, embora seja menos intensa, pois a sua energia é menor. A
refração de uma onda eletromagnética é o desvio da direção de propagação da onda ao passar de um meio para outro, e é uma consequência da diferente velocidade de propagação nos dois meios. Quanto maior for a diferença de velocidades, maior será o desvio. O maior ou menor desvio depende do índice de refração n de cada meio. Este é a razão entre a velocidade da luz no vazio, c, e a velocidade da luz nesse meio, v. Não tem unidades e é maior que 1 em materiais comuns. Assim, quanto maior for o índice de refração de um meio, menor é a velocidade de propagação nesse mesmo meio. As leis da refração dizem que o raio incidente, anormal à superfície da separação no ponto de incidência, e o raio refletido estão no mesmo plano, e também que n1 vezes seno de θ1 igual a n2 vezes seno de θ2. θ1 é o ângulo de incidência e θ2 é o ângulo de refração. Se θ1 igual a θ2 igual a 0 graus, não há desvio de luz. De facto, se a luz passar de um meio de menor índice de refração para um meio com maior índice de refração, então θ de refração é menor que o θ de incidência. Quando a luz passa de um meio de maior índice de refração para um meio com menor índice de refração, a partir de um certo ângulo de incidência, deixa de ocorrer refração, havendo apenas reflexão, fenómeno que designamos por reflexão total. O ângulo limite de incidência ocorre quando o ângulo de refração é máximo, logo igual a 90 graus. Por isso, o seno do ângulo limite é igual a n1 sobre n2, em que n1 é maior que n2. O ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. O fenómeno que ocorre quando uma onda encontra uma fenda ou um obstáculo e sofre desvios, encurvando-se em torno deles, designa-se por difração. Tal só é notório se a dimensão do obstáculo ou da fenda, d, for da ordem de grandeza do comprimento de onda, lambda. Quando a dimensão da fenda aumenta significativamente, a difração da onda é menos acentuada. Na difração, o comprimento de onda não muda, pois o meio de propagação é o mesmo. Este efeito é mais acentuado se, em vez de uma fenda, usarmos uma rede de difração. O efeito Doppler explica a alteração da frequência percepcionada ou medida por um receptor devido ao movimento relativo entre esse receptor e uma fonte emissora. Quando a fonte e o receptor se afastam, a frequência diminui. Quando se aproximam, a frequência aumenta.